19. Eis que eu farei uma coisa nova. Eu quero trazer como pano de fundo João capítulo 15, versículo 16. Um versículo que eu amo, que diz assim: não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção na parte A do versículo. Eu vou traduzir para uma linguagem contemporânea. Não foi você que me escolheu, Sibeli. Não foi você que me escolheu. Eu fui que te escolhi. E eu decidi que vocês devem ir e dar frutos. E que essas ações permaneçam. E tudo quanto vocês me pedirem, eu vou fazer. Amém. Amém? Amém. O tema do aniversário da igreja é uma nova história está nascendo. E quando eu busquei no Senhor um texto e um tema para isso, eu pensei em falar sobre a história da igreja, uma igreja nova, coinonia, bebezinho, está começando a andar. Mas uma coisa que Deus colocou muito forte no meu coração, e eu quero que vocês entendam e não interpretem mal, é que Deus não está buscando uma igreja nova. Deus não está buscando um templo novo. Deus não está buscando vestes novas, conceitos novos. Deus não está buscando uma visão nova. Mas Deus está buscando construir pessoas novas. Deus não precisa de templos suntuosos. Deus não precisa de bancos acolchoados. Deus não precisa de igrejas bonitas. Deus precisa de pessoas novas. Pessoas que realmente se pareçam com Ele. Pessoas que sejam confundidas com Ele. Pessoas para quem a gente vai olhar e diga: eu vejo Deus em você. Eu vejo Cristo em você. Eu vejo algo diferente em você. E não por causa das nossas roupas, não por causa do jeito como nós cortamos o cabelo, mas do jeito como nós atuamos no cenário onde nós estamos inseridos. Do jeito como nós atuamos no trabalho, mesmo com todas as dificuldades do trabalho. Do jeito que nós atuamos no meio da nossa família, mesmo com todas as dificuldades que nós temos com as nossas famílias. Deus está buscando pessoas diferentes. Pessoas que não estão prontas para Ele tornar pronta, mas pessoas que façam coisas novas através dEle e por Ele. Agradecemos a Deus pela comunidade. A comunidade é importante, mas Deus está buscando para a comunidade pessoas novas, pessoas que querem fazer diferentes. É por isso que eu trago como pano de fundo João 15,16. Não foi você que me escolheu, eu te escolhi. E quando Deus diz que quer trabalhar com pessoas novas, Ele não está dizendo na sua palavra que quer trabalhar com pessoas perfeitas. João 15,16, quando Ele diz: olha, não foi você que me escolheu, não foi você que levantou a mão e disse: eu estou aceitando Jesus. Não é isso. Levantar a mão é uma simbologia. Jesus está dizendo aqui: olha, eu escolhi você, eu sei quem você é, eu sei o que você fez, eu sei o que você pensa, eu sei onde você vive, eu sei o que você está pensando agora, eu sei dos seus planos, eu sei o que você intenta fazer, mas mesmo sabendo de tudo isso e sabendo quem você é, eu escolhi você. Com todas as coisas ainda tortas que existem, eu escolhi você. E eu sei que você pode estar pensando que tem muita gente lá fora melhor do que você.
Tem muita gente lá fora que sabe fazer melhor do que você. Tem muita gente que dança melhor do que você. Tem muita gente que prega melhor do que você, que canta melhor do que você, que toca melhor do que você, que limpa o templo melhor do que você. Mas mesmo assim, Ele decidiu escolher você. Amém. E não é por falta de opção, mas é por amor. Ele escolheu você, apesar de você mesmo. Quando eu olho para mim, eu digo assim: por que eu? Por que eu, Senhor? E a única resposta que me vem é: mas por que não você? Eu decidi escolher você. E quando eu leio toda a Bíblia, eu vejo Deus pegando os mais improváveis: o escravo, o ladrão, a prostituta, o depressivo. Quando eu olho para a história de Elias, quem é Elias? Elias é uma pessoa que a Bíblia nem se preocupa em falar quem são seus pais. A gente não sabe de onde Elias veio. Eu só sei que Elias o tesbita, somente. Mas quem são os pais de Elias, a Bíblia não diz. Elias era mais um. E Deus adora escolher os mais um. Eu sei que 1 Reis capítulo 17, do nada. E então Elias, do nada. Antes de 1 Reis 17, Elias não existia. Elias começa a existir na narrativa bíblica em primeiro livro dos Reis, capítulo 17. E então Elias o tesbita. E Elias era um cara depressivo. Elias é o homem que fala: não vai chover. E por 3 anos não chove. Elias é um homem que ora e fogo cai do céu. Se eu tenho esse poder. Elias ora novamente e chove sobre a terra. Elias foi o homem que Deus alimentou com carne e pão. E quem levava a carne e o pão eram os povos. Este homem, diante da ameaça de uma mulher, que era rainha, ele se esconde na caverna e fala: Senhor, leva-me, porque não tenho mais ânimo, estou sozinho, fui abandonado por todos. Depressivo. E Deus escolhe o depressivo para mudar a história de Israel, para mudar a história do seu povo. Tinham outros profetas ali? Tinha. Mas para aquela obra, Deus escolheu um homem com tendência à depressão. E para Deus estava tudo bem. Para ele não, mas para Deus estava tudo bem. Quando Deus entra na caverna, e essa é a parte mais linda da história, Deus entra na caverna onde Elias estava querendo morrer e diz: o que você está fazendo aqui? E quantas vezes o Senhor pergunta para a gente assim: mas por que você parou? Por que você desistiu? E aí nós começamos como Elias. Elias disse: ah, Senhor, fui ameaçado, estou sozinho, não tem ninguém comigo, não tem ninguém para orar por mim. Está um desastre a cidade, o reino está perecendo, Jezabel está queimando tudo. Quem não obedece, ela manda matar. Então eu estou sozinho, então é melhor que o Senhor me leve logo. Deus olha assim: Elias, tem 7.000 joelhos em Israel que não se dobraram diante de Baal. Menos, dá uma segurada. Você não está sozinho. Agora vem aqui para a porta da frente da caverna. E a Bíblia diz que quando Elias chega na frente da caverna, ele vê um vendaval quebrando tudo. E a Bíblia diz que Deus não estava no vento. Depois ele vê um terremoto quebrando tudo. E a Bíblia diz que Deus não estava no terremoto. E depois vem uma brisa suave. E Deus estava
na brisa suave, falando com Elias. Sabe o que isso significa? Não é o poder que Deus operou através de Elias, não é o fogo que caiu do céu, não é a palavra que disse não chova e a seca que veio sobre o país, não é isto que significa alguma coisa, não é o que Deus faz que significa alguma coisa, porque Deus tem poder para fazer o que Ele quiser, mas é a decisão de Deus de escolher uma pessoa. Quando Deus escolhe uma pessoa, esta pessoa tem tudo para Ele. Essa é a significância de Deus para nós. Não é o que Deus pode fazer por mim, mas é Deus ter me escolhido para fazer o que Ele quer. Esta é a significância. Quando eu leio a história da Bíblia, eu vejo Jonas. Deus escolheu Jonas. E quem é Jonas? Um missionário que foge. Missionária Claudenice. Vai para um lado, ele decidiu ir para o outro lado. Deus escolhe Pedro, e quando Deus escolheu Pedro, Deus já sabia que ele o negaria. Não foi surpresa para Jesus, pelo contrário, ele avisa antes a Pedro: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Não é uma nem duas, Pedro, são 3 vezes. Deus escolheu Sansão, sabendo que Sansão tinha língua solta. Fofoqueiro, falou demais, contou o segredo que não era para contar para ninguém. Deus escolheu Abraão, sabendo que o pai da fé, em algum momento, diante das dificuldades da vida, teria dúvidas. Deus escolheu Raabe, sabendo que Raabe tinha um passado não muito agradável. E mesmo sabendo de todas essas limitações, Deus escolhe essas pessoas. E sabe o que acontece? Eles entram na galeria da fé. Hebreus capítulo 11 chama Abraão, o que teve dúvida, quando Deus disse: te darei um filho. Ele disse: eu com 100 anos e Sara com 90, não sei se vai rolar. Teve dúvidas. Hebreus chama Abraão, o homem que duvidou, de pai da fé. Hebreus chama Moisés, o que prevaricou, quando Deus disse fala e ele bate na rocha, de o maior profeta da história. Deus chama Sansão, o língua solta, de libertador de Israel. Deus chama Raabe, a prostituta, e traz Raabe para fazer parte da genealogia de Jesus. Faz parte da família do Messias. Quando Deus chamou Jonas, o que fugiu, o maior pregador da história, em meio-dia ele converteu uma cidade inteira. E Pedro, o negador, passa a ser um dos maiores apóstolos da história. Sabe o que isso significa, amados? Deus não se engana quando Ele escolheu você. E nessa galeria da fé aqui, cabe o seu nome. Você pode colocar o seu nome aqui também. Eu passei alguns anos sem ministrar. E eu fui fazer uma apresentação na Associação Nacional dos Hospitais Privados do Brasil. Eram aproximadamente representantes de 150 hospitais privados do Brasil. E eu tinha que palestrar para eles. E eu fiquei muito nervoso, Cláudia, muito nervoso. E eu falei: Senhor, manifesta o dom que o Senhor me deu. E eu gostaria de saber se o Senhor ainda é comigo. Queria um sinal, qualquer coisa. Um copo caindo da mesa, um vento, um beija-flor surgindo na janela. Eu estava todo desesperado, qualquer coisa diferente para mim seria um sinal. Até uma multa de carro seria um sinal. Uma multa de carro com o meu nome deve ser Deus falando comigo, alguma coisa. E eu lembro que eu fiz a palestra, e quando terminou a palestra eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp. Era uma das representantes dessa associação e ela disse assim: preciso te falar uma coisa.
Eu não fui ministrar nada de igreja, nada de Bíblia. Eu fui apresentar sobre erro hospitalar, erro na assistência à saúde. Esse é o tema. E ela me manda mensagem: não preciso te falar uma coisa. Eu quero. Eu nunca vou esquecer as suas palavras. Eu falei: não entendi. Eu falei de erro hospitalar. Ela disse: as suas palavras me tocaram grandiosamente. E a minha vida mudou depois das suas palavras. Aí eu já pensei: mas o que eu falei? Isso eu falei de erro. E nesse momento o Senhor falou comigo: você me pediu um sinal. E um sinal eu estou dando. Eu escolhi você. E quando eu escolho, eu não me arrependo de estar escolhendo. Aleluia. Sabe o que isso significa? Que Deus está buscando pessoas novas. Pessoas que se pareçam com Ele. E pessoas que queiram isso. Só que muitas vezes nós temos crenças limitantes. Não sei fazer, não consigo fazer, isso não é mais para mim, já não tenho mais idade, ou sou muito jovem para fazer isso. Olha para mim, se você conhecesse o que eu fiz, se você soubesse quem eu sou ou quem eu era, se você soubesse por onde eu já andei, se você soubesse por onde eu já caminhei. Então esta palavra não é para mim. Isso se chama crença limitante. Nós limitamos o que Deus tem para nós. E isso não é uma peculiaridade nossa. O profeta Jeremias, quando Deus foi a ele, Jeremias disse: Senhor, eu não sei fazer, manda outro, porque eu sou uma pessoa tímida, eu sou um menino. E Deus disse a ele: eu te escolhi ainda no ventre da sua mãe, para que seja profeta sobre Israel. Então não importa o que você sabe ou não sabe fazer, não importa o que você fez ou deixou de fazer, o que importa é a minha decisão de te escolher. É isso que importa. E ele vai para Jeremias e diz: Jeremias, o que você está vendo? Ele disse: uma vara de amendoeira. E ele disse: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Eu não sei quais são as suas promessas. Eu recebi promessas de Deus na minha vida quando eu tinha 17 anos de idade. Algumas se cumpriram, outras não. Eu não sei quanto tempo vai demorar, mas eu sei que Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir. E se Ele disse que vai fazer na minha vida, eu sei que Ele vai fazer. Aleluia, Senhor. E assim é com você. Você lembra das promessas que Deus fez para você? Todas se cumprirão. Todas se verem. Todas. Nenhuma vírgula será tirada. Porque Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Jesus trabalha com os improváveis. Foi assim com a mulher samaritana. Para quem foi a primeira revelação de Jesus como Messias? Para quem foi a primeira pessoa que ele disse: eu sou o Messias? Poderia ter sido para alguém do tempo. Não foi. Foi para a mulher samaritana, que tinha tido 5 maridos, e que o atual não era marido. Uma mulher que se escondia da sociedade por conta da sua fama, que ia buscar água ao meio-dia, para se esconder das outras mulheres. É a ela que Jesus se revela. Jesus para uma multidão para dizer: alguém me tocou diferente. E Jesus poderia apedrejar a mulher do fluxo de sangue por ter tocado nele, porque ela era impura. E ele para no meio da multidão para dizer: alguém me tocou diferente. Jesus poderia falar com o leproso: fique curado. A Bíblia diz que Jesus toca
toca na lepra. O Salmo 139, que é o meu predileto, diz: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, porque o Senhor me entreteceu no útero da minha mãe, e antes dos meus dias todos eles já tinham sido contados da tua presença. Para onde eu fugirei do teu Espírito? Se eu descer ao inferno, ao mais profundo do inferno, ali a tua mão me alcançará. E se eu subir aos mais altos céus, ali tu estarás. Então para onde fugirei do teu Espírito? Não há lugar. Mas às vezes as crenças limitantes e as situações difíceis nos fazem querer fugir daquilo que o Senhor tem para nós. Eu gosto de um hino que eu cantava muito quando eu estava na Assembleia, que dizia assim: ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dar que morramos, como podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir. Eu fico imaginando Jesus num barco ouvindo isso, se levantando e dizendo: as ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai. Seja o encapelar do mar, a ira dos homens ou o gênio do mal, todos, ninguém podem fazer a nau tragar, porque eu sou o Senhor dos céus e do mar. Sossegai, sossegai. Eu não tenho dúvidas do que Deus escolheu para você. Eu não tenho dúvida do que Deus escolheu para mim. E a virada de página na minha vida aconteceu quando eu sempre participei da ceia do Senhor. Não me julguem, mas eu nunca entendi a ceia. Eu sabia que a ceia a gente faz porque Jesus morreu, o pão significa carne, o vinho significa o sangue, mas eu nunca entendi a ceia. E como bom assembleiano, eu não entendia porque as pessoas choravam na ceia. Era incrível. Pegou o pão e começou a chorar. O que é que esse povo sente, Senhor, que chora tanto e eu não? Na hora que bebia o cálice, começava a glorificar e a chorar e dizer: eu glorificava para não ficar fora. Deixa eu dar glória a Deus, senão vão pensar que eu sou incrédulo. Né? Mas eu não sabia o que esse povo sente que eu não sinto. O que significa ceia para essas pessoas, Senhor? Me mostra. E eu orei assim por anos. Um belo dia, eu estava numa ceia lá em São Paulo, participando da ceia, com as mesmas dúvidas. Senhor, e o irmão do meu lado chorava muito. Dizia: gente, por que ele chora e eu não choro? Eu tentava chorar, me emocionava assim, nada, não descia nada. Não é possível, eu estou em pecado, é possível. Porque até quem está em pecado é que chora, porque sabe que está em pecado. Nada, nada. E eu saí indignado da ceia. Falei: Senhor, me mostra o significado da ceia. E nós saímos para almoçar, porque teremos uma reunião 14h. E eu estava almoçando, terminei de almoçar. Entre o restaurante e o caminho da igreja tinha uma feira de rua de domingo. Falei: nossa sobremesa, pastel doce. Eu estou na barraca de pastel. E eu pedi um pastel, nunca esqueço, banana com canela. Fica a dica quando vocês me convidarem para almoçar na casa de vocês. Pastel de banana com canela. Quando eu pedi o pastel, veio um rapaz ao meu lado e disse: moço, não quero dinheiro,
mas posso pedir uma coisa? Ele pode, claro. Falei, o meu companheiro está deitado, dormindo, e eu gostaria de levar um pastel para ele. Você pode me dar um pastel? E claro. Que sabor você quer? E diz, mas eu posso escolher o sabor? E claro, quem vai comer o pastel são vocês. Pode pedir o sabor. Eu quero frango com catupiry. Depois não. E, moça, eu quero mais um pastel de frango com catupiry. E você também quer um? E não, eu dou esse para ele e depois eu me viro. Não, peça um para você. Posso pedir? Pode pedir. Então eu quero mais um de frango com catupiry. Aí eu virei. Moça, agora são 2 pastéis de frango com catupiry. Quando eu me virei, que olhei para ele, os nossos olhos se cruzaram. E quando os nossos olhares se cruzaram, eu vi Jesus nele. E nesse exato momento, eu ouvi o Senhor falando comigo. Quando você partilha o pão com quem não tem, você está participando da minha mesa. Isto é a ceia. Bem-vindo à mesa, vamos cear. Nesse exato momento, eu entendi, aleluia, onde Deus quer ser servido. Deus escolheu ser servido e adorado no próximo. A partir dali, e eu o abracei, e era ele me abraçando. A partir dali eu entendi que Deus quer de nós. Por isso que Ele quer igrejas, não novas igrejas. Ele quer pessoas diferentes. Pessoas que decidam ser parecidas com Ele. Pessoas que andem a segunda Bíblia. Pessoas que, se pedir a capa da túnica, dá tudo. Pessoas que não se preocupam com dinheiro, com arrecadações, com luxo, mas pessoas que partilham o que têm. Pessoas que escolham adorar a Deus no próximo. Eu acho que a irmã, quando leu aqui, acho que foi a Denise, não lembro agora, que disse: que darei eu ao Senhor por todas as coisas que Ele tem feito? Que daremos nós ao Senhor, que já tem todas as coisas? Um presente Deus escolheu: me sirvam no próximo, me amem no próximo, me adorem no próximo. É isso que Deus quer de nós hoje, das nossas vidas. Quando Deus escolhe Pedro, e antes de falar de Pedro, não é engraçado, é revelador. Koinonia significa partilha. Koinonia não significa retenção. Koinonia significa comunhão. E o que é comungar? É partilhar, é dar, e muitas vezes sem esperar de volta. Quando Jesus chama Pedro, Ele diz assim para Pedro, Ele pergunta a Pedro sobre a pescaria, Pedro diz assim: pescamos a noite inteira e não conseguimos pegar nada. Grande palavra interessante. Jesus diz a Pedro: vá para águas mais profundas e joguem as redes. E Pedro disse: não pescamos nada, mas sob a tua palavra nós iremos. E ele vai e joga a rede em águas mais profundas, e aí nós temos a história da pesca maravilhosa. Nem um barco quase não coube de tanto peixe. Muitas vezes, amados, nós precisamos jogar as nossas redes em águas mais profundas.
E o que significa isso? Muitas vezes nós precisamos dessas águas profundas entender coisas que estão lá atrás e que nos impedem de acreditar no que Deus tem para nós hoje. Muitas vezes nessas águas mais profundas nós vamos encontrar as nossas crenças limitantes. Alguém lá atrás disse: não pode, você não consegue, não é para você, isso não é para você, isso é para outra pessoa. Não, você não tem perfil. Não, você não tem jeito. Não, a sua orientação, não, esquece. Isto não é para você. Quando nós jogamos as redes em águas mais profundas, nós vamos encontrar coisas que nós estamos protegendo a 7 chaves, porque nós temos medo de tratar. Não queremos novamente sentir essa dor, a dor que foi provocada lá atrás por alguém, por uma palavra maldita, por uma postura, às vezes uma rejeição lá atrás. Quando nós lançamos as redes em águas mais profundas, talvez nós vamos trazer à tona algo que a gente não quer. Mas Jesus disse a Pedro: lance as redes em águas mais profundas, porque Deus não quer que você fique dentro de um cativeiro o resto da vida. Você às vezes pode estar na igreja, mas ainda com algumas áreas da vida cativa que te impedem de ser quem Deus quer que você seja nele, que te impedem de acreditar no que Deus tem para você. E talvez essa palavra de que Deus escolheu você ainda não tenha entrado no seu coração, porque você não acredita, porque existe uma crença limitante que diz que não pode ser para qualquer um, menos para você. E eu vim aqui hoje de manhã para dizer: não, é para você sim. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Mas Deus não quer que a gente viva debaixo de um subjugo ou debaixo de uma aparência. Eu sei que eu não sou perfeito. E as pessoas, eu tenho muita testemunha para dizer isso. E eu tenho áreas da minha vida que estão subjugadas. Eu sempre digo que eu sou Freitas em recuperação em muitas áreas. E uma delas é a rejeição. Porque a rejeição dói. A rejeição machuca. A rejeição inflama. E tudo que é inflamado dói. E muitas vezes nós nem sabemos por que temos isso. Mas quando a gente lança as redes em águas mais profundas, como eu lancei lá atrás, eu entendi que a rejeição nasceu no útero da minha mãe, quando ela tentou um aborto. Quando meu pai me menosprezava, quando os meus irmãos me ridicularizavam, quando eu era chacoteado na escola por ser afeminado. Quando a gente lança em águas, as redes em águas mais profundas, Deus começa a nos tratar coisas e arrancar, destruir, desconstruir essas crenças limitantes. Eu cheguei ao ponto de não, quando eu recebi uma bênção do Senhor, dizer assim: eu acho que eu vou morrer porque eu não sou merecedor dessa bênção, deve ser despedida. Olha que crença limitante. Não, eu estou vivendo uma fase boa da vida. Não, isso logo acaba, porque comigo as coisas não são para sempre, as coisas são limitadas. Isso não é para mim. Quando alguém dizia assim: nossa, que roupa bonita que você está usando, eu dizia assim: comprei no Brás, é velha, eu ganhei. Quem está te perguntando isso? Ninguém estava me perguntando isso. Era só dizer muito obrigado. Mas as crenças limitantes nos prendem, nos algemam. E não é isso que Deus tem para nós. Quando eu comecei a fazer terapia, minha terapeuta na primeira consulta disse assim: mas você é um vencedor. E eu já perguntei: vencedor faz terapia? Ela disse: uma pessoa que veio, eu disse: Freitas, olha para você, preto, eu não sou nem preto, eu não sou branco, não sou preto, não sou pardo, já estou em desvantagem em tudo. Você tem uma cor estranha,
nordestino, pobre e gay. Você tem tudo contra você. E olha onde você está. E eu perguntei a ela, mas onde eu estou? Eu não consigo ver. É nessa profundeza que nós vamos lançar as redes. Para você saber quem você é em Deus. Você não sabe quem você é em Deus. Você perdeu a sua identidade. E nós vamos trazer de volta essa identidade que você tem em Deus. Eu te convido a lançar as redes em águas mais profundas nos 5 anos da coinonia, que significa partilha. O Senhor está partilhando conosco nessa manhã. O Senhor está dizendo claramente para nós: eu escolhi vocês. Uma palavra muito linda que eu recebi foi: Deus te ama, Cláudia. Mas Deus também ama o Hitler. Foi uma ministração que eu recebi que foi aquecedora. Deus te ama e gosta de você. Gostar é diferente de amar. A Bíblia diz que nós devemos amar a todos, até os nossos inimigos. Isto não significa que eu preciso gostar dele. Eu tenho pessoas que eu amo, mas eu nunca vou convidá-las para ir na minha casa. Eu não gosto dela. Eu amo. O que eu puder fazer, eu vou fazer. Já consegui emprego para muita gente que eu não gosto. E a pessoa sabe que eu não gosto. Mas amo. Porque amor é decisão. Gostar é sentimento. Gostar é sentimento. E eu sinto Deus conosco nessa manhã. Amo vocês. E gosto. Gosto de estar junto. Gosto de conversar. Gosto de ouvir vocês reclamando. Não consigo, pai. Não dá, pai. Não é pra mim, pai. Gosto disso. Gosto. A gente vai tratar isso também. Fique tranquilo. A gente vai tratar isso. Já ouvi isso de Jeremias lá atrás. Já ouvi isso de Isaías. Já ouvi isso de Elias. Já ouvi de muita gente antes de vocês. Revolucionei a vida de todo mundo e mudei a história por causa deles. Não vai ser diferente com vocês. Mas eu te convido a lançar a rede em águas mais profundas. E diga: Senhor, sonda-me nessas águas profundas. Traz à tona o que está lá embaixo. Traz à luz aquilo que está lá embaixo. Não vou ser romântico. É uma coisa fácil? Não é, porque tem dores que a gente não quer sentir de novo. Mas se a gente não traz à luz, a cura nunca vem. Então é preciso emergir aí. Mas depois que a gente começa a experimentar a cura, é impressionante os resultados. Eu só aceitei ministrar nessa manhã porque lá atrás eu lancei as minhas redes em águas mais profundas. E eu sabia que ele estaria aqui nessa manhã. E ele só está aqui não é porque é uma festividade. Acredita em mim, ele está aqui porque você está aqui. Deus não habita templos vazios. Deus não habita templos feitos por mãos humanas. Mas habita em você. E quer mudar a história do mundo através da sua vida. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Poderoso Deus. Senhor, e me conhece.